Tá, apesar da literatura até falar sobre a superdotação como um gift, como um presente, né, se você vê muito isso na literatura americana, assim, você vê que existe um sofrimento. Do mesmo jeito que um TDAH sofre com um sistema de ensino que é hoje inerente à nossa sociedade, o superdotado também sofre. Para ele é muito complicado ficar num campo único de ideias quando o pensamento dele faz associações de forma livre, evidenciando vários tipos de assunto e indo para um mesmo caminho com aquilo que você está aprendendo. A gente não nasceu numa sociedade que foi feita para pessoas com alto nível intelectual, mas sim com nível mediano. O Whindersson, quando a gente pensa nele especificamente, é bem evidente a superdotação. Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem a capacidade de conseguir fazer a associação de assuntos, principalmente de coisas que são corriqueiras no nosso dia a dia, mas de olhar para aquilo com uma determinada peculiaridade e transformar aquilo em algo engraçado de forma simples. Mas qual que é essa faca de dois gumes, né? Para uma pessoa que tem a superdotação, também as pessoas acham que a vida da pessoa vai ser as mil maravilhas, né? Como é que é isso? É esse quesito. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo o podcast Filhos do Todo. Você sabe o que é TDAH? Já ouviu falar sobre isso? Você já ouviu falar sobre superdotação? Sobre os efeitos que a dopamina pode ter na sua realidade? Esses e outros assuntos nós vamos falar aqui com Nathalie Gudaiol. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e espero sanar as dúvidas de todos vocês. Gratidão. E você que está aí, ó, eu tenho um recado para você. Se inscreve aqui no canal, porque a gente tem bastante inscritos aqui e eu fico grato pelo número de inscritos, mas tem muitos não inscritos assistindo. Então, se você veio aqui e gostou do tema, já se inscreve, toca no sininho, coloca o seu comentário, porque assim você garante que outros conteúdos, até com a mesma convidada, possa chegar até você. Tá ok? Estamos combinados? É algo super simples, tá? Então vamos contribuir aí se você gosta do conteúdo. Já vou entrar no assunto do TDAH, porque eu vejo que existe aí hoje em dia um autodiagnóstico, né, das pessoas. As pessoas fazem muitas postagens sobre o assunto. Acredito que tenha bastante pessoas com isso, mas como funciona essa questão hoje em dia, para você que lida todos os dias com a temática, sobre o autodiagnóstico, né? É comum que quando a gente leia, sobre qualquer tipo de transtorno mental, tá, e aqui transtorno mental envolve tudo, desde as neurodivergências até depressão, ansiedade, toque, a gente se identifique. Então, quando eu comecei a ter aula de psicopatologia na faculdade, o meu professor falou assim: "Não se assustem, porque vocês vão achar que tem tudo". E é normal, a gente vai se identificar com algumas coisas, porque é comum que nós tenhamos traços. Então você vai ler alguma coisa do TDAH e você vai falar: "Nossa, eu me identifico com isso". Você vai ler alguma coisa sobre o espectro autista e você vai se identificar com algumas coisas. Você vai ler talvez não, mas na maioria dos casos você tende a se identificar. E aí você acha que essa identificação é o suficiente para que você tenha um diagnóstico, mas quando a gente fala de um diagnóstico é algo um pouco mais complexo. Por quê? Porque você precisa ter um X de características. Então, vamos supor aqui que dentro de um transtorno a gente tenha 12 marcadores, você precisa ter no mínimo 7 daqueles marcadores para que você feche um diagnóstico. E às vezes você vai ter 4. E aí você vai se identificar com esses 4, vai achar que é o suficiente para que você tenha um diagnóstico, mas na verdade não tem. O que acontece com o TDAH especificamente nos tempos atuais? A gente vive hoje uma era de muita estimulação. Então, nós, enquanto seres humanos, e todos nós estamos hiperestimulados, e a gente tem um monte de estudo mostrando que essa hiperestimulação fez com que os nossos níveis atencionais caíssem. Então, para você ter uma ideia, na década de 50, a capacidade de um ser humano prestar atenção era de 50 minutos, e é por isso que hoje nós temos aulas de blocos de 50 minutos. Hoje em dia são 8. Por isso que o YouTube te recomenda que seus vídeos tenham até 8 minutos, porque ele sabe que o nível de capacidade de atenção concentrada, que é aquela atenção que você mantém durante um longo período de tempo,
é de 8 minutos. Olha o quanto caiu. Por quê? Porque se a gente for pensar lá na década de 50, a estimulação era muito menor. Não tinha celular, não tinha, muitas vezes as pessoas não tinham acesso à televisão, era um vizinho que tinha TV, as pessoas sentavam na calçada e apreciavam o pôr do sol. Era diferente o estilo de vida do estilo que a gente tem hoje. Quando nós éramos crianças, já era muito diferente do que é hoje. Hoje a gente tem uma hiperestimulação e essa hiperestimulação ela tá o tempo inteiro desfocando a nossa atenção. Então você senta para fazer alguma coisa, chega uma notificação, você dá uma olhadinha no celular, acontece alguma coisa, o mundo não para, um monte de coisa acontecendo. O nível de informação que a gente tem hoje é muito maior do que o acesso que uma criança com 6 anos tem um acesso à informação que Napoleão não tinha na época dele. É gigante, né, a gente sabe o que está acontecendo no mundo inteiro o tempo todo. Antes, para você receber uma notícia sobre algo que tinha acontecido, sei lá, na Ásia, tinha todo um tempo, porque aí a televisão, sei lá, tinha que deslocar, tinha um correspondente ali que ia trazer e você ficava sabendo daquilo, sei lá, 2, 3 dias depois. Hoje é instantâneo, né, hoje está tendo uma queimada, alguém pega um celular, grava, aquilo viraliza, todo mundo fica sabendo, tá todo mundo conectado o tempo todo, então essa hiperestimulação ela tem feito muito mais mal do que bem, a níveis cognitivos e para nossa saúde mental. O Brasil é hoje o país mais ansioso do mundo. E não coincidentemente, nós somos o país que mais consome rede social no mundo. Nós temos um consumo de rede social absurdo. Pergunta para uma criança de 11 anos quanto tempo ela passa no TikTok. Eu fiz esse teste, 12 horas por semana. É muito tempo. Nossa, e essa informação que você passou, eu não sabia que nós, aqui do Brasil, éramos o país. Porque eu pensei, quando você pensa em tecnologia, você pensa Estados Unidos, Japão, né? E o Brasil realmente me surpreendeu agora. E ainda falando sobre isso, então tem uma linha muito tênue, porque hoje em dia essa sobrecarga de informação também sobrecarrega o cérebro das pessoas, né? E a questão da a internet gerar frustração nas pessoas. Quando uma pessoa tem o TDAH diagnosticado, isso pode impactar de uma maneira mais severa. E por que esse inchaço de informações que as pessoas têm, sobrecarregando a mente, muitas vezes impede que a pessoa tenha um progresso, digamos, na área de atuação dela, né? Tipo, eu estou com muita informação, que nem até nós temos muitos livros aqui, mas muitas vezes a pessoa ela se limita por conta disso, né? Como é que funciona essa bomba dentro de uma pessoa que tem o TDAH e está sendo cobrado o tempo todo? A principal questão do TDAH nesse aspecto é que existem muitos estudos mostrando que as pessoas com esse diagnóstico elas tendem a ter uma baixa estima. Isso por conta da comparação, tá? Então a gente tem uma forma de aprendizado diferente, ou seja, um cérebro que funciona para aprender de uma forma diferente dos demais e uma cobrança como as dos demais. Então hoje a gente tem algumas leis de inclusão, mas estamos caminhando ainda para isso, né? Então o que que acontece? A gente tem um cérebro que funciona diferente, mas ele é cobrado como os que funcionam de uma forma normal. E essas pessoas são sobrecarregadas com um monte de informação, ela já tem dificuldade de filtrar a informação, né, então uma das teorias do TDAH, ela vai falar sobre uma dificuldade no tálamo, que é uma região do nosso cérebro que faz justamente esse filtro, então chega um monte de informação no seu cérebro e o seu tálamo vai lá e fala assim: "Vamos esquecer que a gente está usando roupa e vamos focar na conversa que a gente está tendo aqui, vamos esquecer que o barulho do ar-condicionado e vamos focar o que a gente está fazendo aqui". E o TDAH não consegue esquecer isso, então o tempo todo ele tá com esse tálamo deficitário e fazendo com que ele preste atenção em tudo ao mesmo tempo. E aí esse monte de informação chegando, a pessoa tem dificuldade de filtrar. Ela começa a prestar atenção em tudo ao mesmo tempo agora. E ela é totalmente cobrada hoje por uma sociedade que cobra de todos nós uma alta performance absoluta. A gente tem uma cultura aqui no Brasil que imita a cultura americana de não parar. E em São Paulo é pior ainda com relação a isso.
Porque aqui as pessoas trabalham na hora do almoço, aqui as pessoas trabalham até 10 horas da noite, é um trânsito caótico, então você sai do seu trabalho até você chegar em casa, assim, cada vez menos a gente tem qualquer tipo de estimulação para o tédio, e a nossa mente precisa ficar entediada. O ócio é produtivo, né, é do ócio que vem a nossa criatividade. Mas quantas pessoas você conhece que ficam no ócio? Não, isso daí você fala, eu me coloco nessa experiência e pessoas que estão nas redes sociais, como é também é teu caso, né. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica viciado em métricas. A Uhum. gente está toda hora vendo se tem resultado, se a gente conseguiu alcançar aquilo que a gente pretendia, né, se a gente está no momento certo, com a copy certa, então a gente acaba ficando, realmente preso nisso. E eu acredito que pessoas hoje em dia que estão envolvidas com trabalhos nas redes sociais, elas acabam, chegando num ponto do dia que elas não percebem que elas não pararam. Tipo, 10 horas da noite, a minha esposa às vezes tem que falar: "Ó, chega um pouquinho aí que você já trabalhou demais". Então acho que outras pessoas também passam por isso. E essa linha tênue do excesso de carga, barra o resultado que você falou, pode trazer que consequências, não na saúde mental, mas até na saúde física da pessoa, né? Tá. O estresse, o cortisol em excesso, ele faz muito mal para o nosso corpo, tá bom? Então a gente tem uma série de doenças associadas ao excesso de cortisol. Inclusive a gente tem alguns estudiosos falando sobre o próprio câncer estar vinculado a um estresse crônico, mas a gente sabe que o estresse crônico ele é terrível porque ele inflama o nosso corpo, né, então a gente pode ter uma série de doenças como úlceras, por exemplo, a gastrite, que é a gastrite nervosa, né, é o termo que se usa, então ela vem de um estresse constante, a gente tem um estilo de vida que não é muito adequado, mas o principal com relação à saúde mental é a ansiedade. A gente tem o transtorno de ansiedade vinculado e hoje a gente tem um transtorno específico de excesso de trabalho, que é o burnout, e que está cada vez mais comum. As pessoas estão pifando literalmente por conta de excesso de trabalho, porque é exatamente isso, assim, antigamente você saía do seu trabalho e o trabalho ficava no trabalho. E hoje não tem mais essa divisão, né, porque o seu WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho. O seu Instagram, muitas vezes, é uma ferramenta de trabalho, então o seu lazer, ele é um lazer barra trabalho, né, para quem trabalha com internet, ainda como nós, tudo é conteúdo, né, então, às vezes você tá ali com a sua família curtindo, mas aí você vai: "Ah, tenho que fazer um story. Ai, tenho que postar aqui um negocinho, não sei o quê, tenho que ai, não apareci hoje, tenho que dar a cara aqui e mostrar que eu tô produzindo alguma coisa, tô fazendo, não sei o quê". Então, a gente está com tudo muito misturado, porque tudo virou trabalho, né, então realmente você não sabe a hora que você parou, porque eu não sei você, mas o que eu percebo é que eu mesmo quando eu estou relaxando, eu estou um pouco trabalhando, assim, é a parte que mais me preocupa, porque se eu estiver assistindo um vídeo, alguma coisa, por trabalhar com isso, eu estou sempre meio que relacionando aquilo com o conteúdo que eu mesma posso fazer. Tipo falar: "Ah, esse vídeo é muito legal, eu acho que eu poderia fazer uma reação. Ah, isso daqui que essa pessoa falou é muito interessante, vincula com tal negócio". Aí eu já começo a anotar, porque me dá ideia para fazer um vídeo. E aí parece que nunca tem aquele momento do tipo: "Ah, agora eu só tô assistindo um vídeo", como a maioria das pessoas talvez tenha, sabe? É, tá o tempo inteiro como se fosse um estudo, assim, e não: "Ah, nesse momento agora eu tô, sei lá, só assistindo alguma coisa para passar o tempo". Total identificação com o que você falou. Eu nunca não estou trabalhando para mim. Uhum. E eu acho que você deve passar por isso, outras pessoas também. Às vezes, assim, vem uma ideia, eu busco por ideias, a gente busca por inspiração. No meio da noite, eu acordo, falo: "Não, tem que anotar isso aqui agora. Se eu não anotar agora, não vou conseguir lembrar amanhã". E acho que isso faz parte de todo esse processo que a gente falou, né. Só que o que a gente precisa, acho que colocar para quem está assistindo, é que as pessoas estão nas mais diversas áreas. Como que a pessoa consegue, eu acho que é importante isso, porque às vezes pode passar batido, né, identificar que ela está entrando nesse burnout, né, que começa a acontecer com a pessoa? Tá. Os primeiros sinais que a gente tem
eles estão vinculados com uma exaustão, tá? E essa exaustão, ela não necessariamente é uma exaustão física, ela é uma exaustão mental. Sabe quando você começa a ter preguiça de pensar? Você fala assim: "Nossa, tá, mas eu não quero pensar sobre isso agora", parece que a mente está sobrecarregada e naquele momento você nem consegue pensar mais sobre nada, assim. Só que imagina isso constante. E aí depois você começa a ter os sintomas muito parecidos com depressão. Então a gente tem um quadro que a gente chama de anedonia, que é a falta de vontade de fazer as coisas. Parece que você não tem energia para. É diferente do que as pessoas imaginam, né, que: "Ah, eu vou entrar em depressão, significa que eu vou ficar chorando e angustiado", mas é uma sensação de falta de energia, como se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro na cama, mas eu ficaria real na cama, não é: "Ah, eu acordaria, tomaria um café da manhã, voltaria pra cama, assistiria um filme, tiraria um cochilo à tarde", aquela coisa gostosa do descanso. É aquela coisa do estar exausto, assim, eu não levantaria daqui, eu vou por obrigação, e aí você começa a perceber que você não consegue mais ter prazer nas suas atividades corriqueiras. Por quê? Porque por mais que as nossas atividades sejam custosas, elas tendem a nos gerar um grau de prazer. Mesmo que seja um baixo grau de prazer, mas elas são prazerosas em algum instante, né? Nem que você tenha aquele prazer de, ah, eu realizei, eu terminei aquela tarefa que estava pendente, que eu tinha por fazer e consegui fazer, ou, poxa, eu tive esse atendimento com esse paciente, foi muito legal, ou consegui falar coisas importantes, enfim. Quando você começa a perder o prazer das suas atividades, quando você começa a se sentir exausto e quando você começa a sentir que o seu pensamento ele não desacelera, é como se o tempo todo você estivesse pensando em muita coisa e não conseguisse desacelerar, esses são os principais sintomas de exaustão mental que hoje a gente chama de burnout. E o burnout, eu acredito que pessoas com grandes responsabilidades tenham passado por isso algumas vezes, né. Mas a gente vê que o dia, por exemplo, do Elon Musk, o dia do Silvio Santos, né, o dia do, presidente da república de um país, ele tem a mesma quantidade de horas do dia de um operário, de um guarda de trânsito que também passa por cortisol, por estresse. Só que a carga emocional e a carga de responsabilidade quando envolve um coletivo, me parece que é muito maior, né, para pessoas que estão lidando com muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que conseguem ter um bom gerenciamento disso, né. E como começar a olhar para isso, para ter uma organização e não pifar, né, de uma vez, tipo: "Não consigo mais fazer nada, não adianta querer abraçar o mundo". O Putin, por exemplo, se você pegar uma foto dele dos tempos atuais, tá, e comparar com uma foto do início do mandato dele, você vai ver uma diferença muito grande física, tá, ali nada precisa ser dito, basta a gente olhar. É um estresse tão grande que fisiologicamente ele tá mudado, ele envelheceu, assim, 20 anos em 4 anos. É impressionante, assim, o quanto que a fisionomia dele mudou, você vai ver um olhar ali triste, exatamente pelo aspecto que você trouxe, né. É um excesso de responsabilidade e é um mundo olhando para você e é um mundo julgando as suas ações. E aqui não cabe a nós dizermos se tá certo, se tá errado, enfim, cada um tem a sua opinião sobre isso, mas existe uma grande responsabilidade em torno do exercício da profissão dele. Idem outros grandes líderes. Vamos fazer essa mesma comparação com o Trump e a gente vai ver que daqui a 4 anos ele vai ter envelhecido muito mais do que um trabalhador comum que tem um pouco menos de responsabilidade no sentido social, né, do que ele. O que que acontece com essas grandes, autoridades? Elas têm uma equipe junto com elas, e é por isso que a sensação que dá para nós é que o dia rende mais. O que acontece é que um simples operador de máquina, um caixa de supermercado, uma babá, né, uma pessoa comum, ela não tem uma equipe por trás dela, então ela acaba sendo um pouco mais sobrecarregada de outra forma, porque é tudo nas costas dela. Então você vai ver vamos pegar uma mulher, sei lá, que trabalha num supermercado como caixa, operadora de caixa. Ela
acorda cedo, aí ela tem que arrumar os filhos para ir para a escola, aí muitas vezes é a responsabilidade dela levar esses filhos até a escola, aí ela tem que voltar, aí ela vai para o trabalho, aí ela fica ali 8 horas naquele trabalho, ela volta para casa, aí ela tem que dar conta de fazer a janta, deixar essa janta para ter um almoço no dia seguinte, preparar o lanche, é tudo. Não tem essa delegação. Então, são outros tipos de sobrecarga que essas pessoas carregam, né, e é tudo nas costas delas, né. Então, assim, muitas vezes você não tem com quem dividir. As pessoas que têm uma rede de apoio são as pessoas que vivem melhor. Então, quando você tem filhos, mas você tem acesso a uma babá, você tem acesso a, sei lá, um motorista que leva e busca aqui e ali, a sua vida é muito mais fácil. Por quê? Porque você consegue delegar determinadas atividades. É por isso que você às vezes se compara com essas pessoas da internet, essas, né, figuras públicas da internet, você fala: "Nossa, como que essa pessoa consegue treinar? Como que essa pessoa consegue?" Porque essa pessoa tem uma rede de apoio que muito provavelmente você não tem. Então a forma dela de conduzir a própria vida é um pouco mais facilitada em torno dela ter essa rede de apoio. O que que a gente pode fazer? Se organizar. É a melhor coisa que a gente pode ter é uma agenda e marcar os nossos horários, sabe. Quando você deixa estruturado como vai ser a sua semana, fica mais fácil de você não se perder durante a semana. Então uma dica para todo mundo é pegar o domingo mesmo, ali, finalzinho de tarde, e você estruturar o que que você vai fazer na segunda, o que que você vai fazer na terça. E quanto mais minuciosa for a organização dessa agenda, melhor. Se você conseguir colocar: "Ai, das 9 às 10 eu vou fazer tal coisa, das 10 às 11 eu vou fazer outra coisa, das 11 ao meio-dia", fica mais fácil. Por quê? Porque você já sabe o que vai acontecer, você já sabe quanto tempo você tem para aquela atividade, a chance de você se perder é muito menor e você não tem que perder tempo se organizando. A maioria das pessoas perde muito tempo tentando organizar tudo que tem para fazer. E aí quando você tira um tempo para fazer essa organização prévia, fica muito mais fácil. É lógico que vão existir momentos em que coisas vão acontecer e que você vai ter que reestruturar essa agenda, mas você já tem uma estrutura para ela, então é mais fácil de você adaptar alguns compromissos a partir do momento que você já sabe como é que vai ser. E você falou dos presidentes, né, e eu tinha esses dias, curioso ter falado sobre isso, eu vi uma matéria do Obama também, que Uhum. ele ficou muito nítida a diferença. Em 4 anos, ele não tinha cabelo branco, todos os cabelos em 4 anos ficaram brancos, e a fisionomia dele. Os outros presidentes também, você vê que dá uma sobrecarga, né. É claro, esse ponto que você falou é legal, porque eu não consigo imaginar o Putin cortando a grama ou tendo que se É, preocupar não, com não com a faz. janta, né. Exato, eles nem a roupa escolhem, né, justamente porque a gente tem uma energia, então a gente acorda com um nível de energia, como se fosse uma pilha. Conforme você vai vivendo o seu dia, você vai gastando aquela energia, você vai gastando aquela energia, você vai gastando aquela energia. Toda vez que você tem que fazer escolhas, você precisa colocar energia, envolver energia nisso. Então, eles tendem a deixar a energia deles guardada para escolhas que influenciam mais do que o que que eu vou vestir. Né, porque se você ficar gastando energia com o que que eu vou vestir, o que que eu vou almoçar, o que que eu vou assistir, o que que você vai ter um gasto energético e aí quando você precisar daquela energia, você não vai ter energia para fazer as outras coisas. Agora, quem pode se dar o luxo disso? A gente precisa pensar em absolutamente tudo, no que a gente vai vestir, no que a gente vai comer, que horas, como que vai ser, de que jeito que você vai fazer a comida, que tempero você vai usar, tudo, né, No amanhã, né. o tempo todo. E aí você falou isso, eu lembrei de uma situação, né, que é muito comum quando eu tô sobrecarregado, assim, com a minha mente trabalhando. Às vezes a minha esposa reclama que ela me dá 2 opções e eu falo: "Pode ser". É porque na minha cabeça eu não Uhum. tô conseguindo mais escolher nada. Ela fala: "Esse ou esse", você responde: "Pode ser", a hora que você tá quase pifando a sua mente, né. E eu vejo que são nesses pequenos detalhes que a gente vê a diferença. Agora a questão da neurodivergência, né. Hoje o que eu observo é que existem caixas, né, tem muitas diferenças, né, muitos tipos, né. Até vejo que tem os cordões que as pessoas utilizam. Uhum.
Que lá, lógico, eu não sei se hoje, aí é uma questão que também é uma dúvida, se existe mais, se são mais diagnosticados, ou se o número de pessoas que nascem é maior, ou se antes a gente só não prestava atenção porque não era colocado essa divisão, né? Como é que está isso hoje? E o TDAH, ele não entra dentro de alguns critérios, por exemplo, como uma pessoa que tem o autismo ou outras neurodivergências, o TDAH ele não tem direito a alguns benefícios. Como é que é isso? Porque eu tinha visto um caso que diz que o TDAH ainda está lutando, as pessoas têm TDAH para conquistar alguns benefícios, né? Como é que está isso? Tá. O TDAH está dentro das neurodivergências, tá? Hoje, dentro das neurodivergências, nós temos o TDAH, nós temos o autismo, nós temos a dislexia, nós temos a superdotação e nós temos o TOD, tá? Que é o transtorno do opositor desafiador. Então, nós temos essas 5 neurodivergências. Os cordões normalmente são utilizados pelos autistas, tá? Então, essas pessoas que você vê com os cordões são realmente os autistas. Nós temos muito mais informação a respeito do próprio funcionamento cerebral e do desenvolvimento do cérebro do que nós tínhamos há algum tempo atrás. Então, antigamente, as pessoas tendiam a ter um diagnóstico quando os sintomas eram muito sobressalentes. Ficava muito evidenciado e aí a gente diagnosticava. Então, por exemplo, o autismo normalmente ele era diagnosticado naqueles pacientes não verbais, né, naquelas crianças que tinham um agravamento da doença, assim como o TDAH, que antes era chamado de hiperatividade, né, crianças hiperativas, você também via o diagnóstico em crianças que sobressaíam muito os sintomas. Hoje, com o conhecimento, a partir dos estudos, a gente consegue identificar nuances que são menos relevantes do que eram antigamente. Então, quanto mais a gente conhece, maior é o número de diagnósticos. Existem algumas teorias relacionadas com a questão do nosso estilo de vida, e eu não descarto isso, tá? Só que toda vez que a gente fala de um transtorno, a gente está falando de algo que é biopsicossocial. Então, a gente não pode desconsiderar o fator genético associado, né? Eu preciso ter uma genética favorável para que eu tenha, né, a repercussão ou não de um determinado tipo de transtorno. Então, quando você ignora uma parcela da questão, é difícil você chegar na questão em si, porque você vai olhar para todos esses transtornos e você vai ver que tem um aspecto genético relacionado. Mas existem algumas teorias que falam muito sobre o nosso estilo de vida, né? As mulheres passaram a ter filhos hoje muito mais velhas, nossos hábitos alimentares pioraram muito, né? O tipo de alimentação, de alimento que nos é fornecido é muito ruim quando comparado aos tempos dos nossos avós, ao próprio tempo dos nossos pais, o nível de açúcar que a gente consome hoje, a falta de atividade física, porque antigamente não era nenhuma opção você fazer ou não atividade física, te era imposto, né? A maioria dos edifícios não tinha escada, não tinha elevador, você tinha que subir de escada, os carros eram a maçaneta da porta, você tinha que movimentar o corpo para viver, né, você não tinha muita escolha com relação a isso. Você se movimentava o dia inteiro, né. E hoje não, né, muitas pessoas, nossos avós plantavam, colhiam, né, muita gente trabalhou na roça, hoje você não vê nenhuma criança que nasceu na roça, a maioria, né, nasce na cidade, com ar-condicionado, ainda na nossa época a gente descia, corria. Hoje é muito difícil, assim, você não vê criança brincando no prédio, né, lá embaixo no prédio, correndo, suando, Pouca eh exposição ao sol. é pouco, assim, então com certeza tudo isso influencia, eu realmente acredito que sim. É só isso? Não dá para bater o martelo e dizer, né, porque a gente tem o fator genético associado, então existe uma genética associada, então algo já estava ali desde a nossa ancestralidade, mas que o nosso estilo de vida com certeza está afetando e fazendo com que a gente tenha outros tipos de problemas, isso com certeza, né, principalmente ansiedade. Eu vi um filme faz muito tempo, que eu até revi agora recentemente, que é Meu Filho, Meu Mundo, alguma coisa assim, é bem antigo, que é uma história que é real,
que foi uma quebra de paradigmas em relação ao autismo. O casal, ele conseguiu quebrar aquele autismo que era muito isolado, sabe? A criança, ela não se comunicava. Eles fizeram todo um acompanhamento e tal, e eles conseguiram potencializar algumas características para que a criança pudesse socializar. É bem interessante esse filme, e na época foi, eu acho que, uma virada de chave para muita gente. E a questão do autismo mesmo, a gente vê que hoje tem muitas figuras públicas que estão aí, né, com o autismo declarado. Até ouvi o Danilo Gentili falando que foi diagnosticado, mas ele falou que não aceitou, né? Uhum. E tem outras pessoas, o Elon Musk e o Messi, não sei, é uma outra classificação lá que deram para ele, mas ele também tem uma super produtividade, né, em relação a algo. Então, você acredita que essa exposição pública dessas pessoas, e assim, se você quiser exemplificar por que essas pessoas também às vezes conseguem um destaque maior na área escolhida, pode auxiliar a melhorar essas barreiras, que muitas vezes o apontamento das pessoas na rua, ou então achar que porque está com um cordão a pessoa não pode exercer alguma atividade, que eu vejo que hoje em dia está se utilizando isso por conta dessas pessoas que mostram que fazem muitas coisas bacanas, né? Eu acredito que esse é o papel principal do nosso trabalho, assim, né, do trabalho das pessoas da área da saúde, principalmente da saúde mental, é desmistificar. Então, é mostrar que você é totalmente capaz, você não é o seu diagnóstico, né? Você pode ter aquela condição, mas essa não é uma condição limitante. Então, eu tenho certeza que a exposição dessas pessoas auxilie muito, porque outras pessoas vão se identificar com elas, vão entender, e quantos autistas não vão olhar para o Elon Musk e pensar assim: "Poxa, ele fez coisas grandiosas, eu também sou capaz de fazer", né. Então, tomar isso como exemplo para a própria vida, para o próprio desenvolvimento pessoal, com certeza, assim, eu não tenho a menor dúvida disso. No que favorece, na minha opinião? Vamos pensar no Elon Musk, tá bom? Única e exclusivamente nele. Eh, Quando ele expôs as ideias que ele tinha, a primeira coisa que as pessoas pensaram foi que ele era um maluco. Ah, ele nossa, esse cara tá louco, o foguete não dá ré, ninguém vai habitar Marte, não é possível fazer nada disso. Só que dentro da própria condição dele, ele tem uma questão de não se importar com a opinião do outro. Como o autista ele tem um mundo próprio, né, um mundo do qual ele mesmo se isola do ao redor dele, ele não se importa com a opinião do outro. O que que ele fez? Aquelas críticas simplesmente bateram e voltaram, ele continuou fazendo o que ele queria, o foguete deu ré, o chip está implantado no cérebro humano, funcionando e ajudando pessoas a voltarem a caminhar, e os planos dele foram para frente. Hoje ele é tido como uma mente brilhante. Por quê? Porque ele não se deixou abater pelas críticas que anteriormente tinham sido feitas a ele, e isso se deve à própria condição dele, um hiperfoco absoluto naquilo que ele quer, sem se perder com outros estímulos, e uma falta de necessidade de aprovação do outro que fez com que ele chegasse onde ele chegou. Tudo é impossível até que alguém vá lá e faça. E essa necessidade de aprovação é algo interessante para a gente colocar, porque eu vejo que isso tá escravizando as pessoas, acabando com as pessoas, na verdade. Porque hoje a gente tem aqui a rede social com todo mundo pode comentar, todo mundo tem sua opinião, né? Existem pessoas que reagem de uma forma e pessoas que reagem de outra forma. Mas eu vejo que até, né, pessoas que não trabalham com as redes sociais, elas precisam da aprovação. O tipo de foto que vai postar, o tipo de roupa que vai usar, maquiagem, etc, né? E aí, isso é um benefício, não se preocupar com a aprovação do outro. Eu vejo que é algo que muitas pessoas poderiam aderir. Mas, no cérebro da pessoa do século XVIII, ela tinha uma necessidade de aprovação, um percentual, vamos dizer. Hum. Hoje, nós temos algo escandaloso, né?
Como é que a gente vai estar daqui 30 anos em relação a isso? Tá, a nossa necessidade de aprovação, ela é uma característica selecionada dentro da nossa evolução, tá bom? Então, a gente tem um cérebro primitivo que funciona exatamente da mesma forma que de um caçador-coletor, ou seja, na época dos homens ali das cavernas que viviam nas florestas coletando e caçando. Por que que ela é importante, né? Porque o homem, para que ele pudesse sobreviver e para que ele hoje esteja no topo da cadeia alimentar, ele só sobreviveu a partir do momento que ele se uniu. Então, o que que o homem percebeu? Que a união fazia com que eles tivessem mais força. Por quê? Porque eles começaram a entender que alguns seres tinham habilidades maiores do que outros e eles começaram a delegar algumas atividades. Então, fulano era muito bom em fazer lanças, fulano ficou fazendo lanças. Ciclana era muito boa no cuidado com a prole, ficou cuidando da prole. Um saía para caçar, o outro ficava vigiando a própria caverna. Então, eles se uniram e essa união fez com que eles conseguissem prosperar. Se a gente for sozinho para uma floresta, a nossa chance de sobrevivência é diminuída quando comparado a um grupo. Se a gente for largado numa floresta em grupo, a nossa chance de sobrevivência aumenta pelo simples fato de nós estarmos em grupo. A gente consegue delegar atividades e provavelmente sobreviver. Para que eu pudesse sobreviver dentro de um grupo, eu precisava ser aceito. Por quê? Porque a partir do momento que eu sou rejeitado, eu sou deixado para trás, isso valia a minha sobrevivência. E isso foi importante, por isso foi um comportamento selecionado. Por quê? Porque fez com que a gente sobrevivesse. A gente ainda tem aquele cérebro primitivo, e isso veio marcado dentro do nosso chipzinho, é um tipo de comportamento e emoção que a gente tem que é inata. Todo mundo nasce com essa necessidade de aprovação. Por quê? Porque essa necessidade faz com que a gente sobreviva. A gente pode aderir à falta de necessidade de aprovação, a gente pode treinar a nossa mente, adquirindo inteligência emocional, para que a gente se preocupe menos, para que a gente não coloque isso em primeiro lugar. Mas é inerente ao ser humano que ele se preocupe com a opinião do outro, é inerente ao ser humano que ele queira ser benquisto, que ele queira ser amado, faz parte da nossa programação primária. Quando a gente fala de um neurodivergente, a gente está falando de um cérebro que tem um funcionamento diferente. Porque o autista pensa de uma forma diferente? Porque a forma de maturação cerebral foi diferente e fez com que, dentro dessa maturação, essa característica específica não ficasse tão evidenciada. Então, eles tendem a se preocupar menos com a opinião alheia. Por quê? Porque eles estão mais voltados para aquilo que interessa para si. É algo positivo que te impulsiona, mas é algo negativo também. Por quê? Porque eles tendem a se isolar. Então, a capacidade de socialização, ela é muito reduzida, existe menos networking, existe menos, felicidade vinculada ao fato de estar com o outro, que para outras pessoas que funcionam de uma forma diferente, é maior. Então, tudo é vantajoso e desvantajoso ao mesmo tempo. Se eu simplesmente for uma pessoa que não sente medo de nada, a minha chance de sobrevivência é muito baixa, porque o medo serve justamente para que eu possa sobreviver. Então, é ruim ter medo? É ruim ter medo em excesso. Agora, ter medo é importante, faz com que eu esteja viva. É ruim ter ansiedade? É ruim ter ansiedade em excesso. É ruim precisar da aprovação do outro? É ruim quando isso é em excesso e quando isso começa a tomar minha qualidade de vida, quando me impede de realizar as coisas. Mas é uma característica que é inerente a nós, faz parte. É melhor a gente aceitar isso e entender de que forma que a gente pode usar isso a nosso favor, já que eu preciso da aprovação do outro, de que forma que eu consigo me comportar de modo que essa aceitação venha, sem que isso seja tão importante assim para mim. O que que é importante que as pessoas vejam em mim? Qual que é a pior coisa que elas podem, tá? É melhor a gente começar a pensar assim, aceitando quem a gente é, do que viver uma vida tentando ser o que a gente não é. Hoje em dia, nós temos a questão da liderança, né? Porque hoje a liderança vem através da inteligência, do preparo no mundo moderno. Então, por exemplo, Elon Musk, ele lidera porque ele é um cara inteligente, ele se preparou,
outras pessoas acabam liderando porque têm um poder de comunicação, geram dinheiro, movimentam pessoas através de funções e tudo mais. Mas esse experimento de deixar as pessoas, por exemplo, num grupo soltas no mato, no meio da floresta, ali precisa resgatar um instinto de liderança muito peculiar, né? Porque de que vai adiantar o cara ter um conhecimento em neuroquântica, ou em computação, ou em tecnologia, se você volta para o estado primitivo, né? E é nesse ponto que a gente vê como funcionaria a mente do ser humano para definir quem é o líder ali, né? Através da força, talvez, ou através do aspecto de saber ouvir mais pessoas. Provavelmente essas características de liderança, elas estão muito vinculadas com a capacidade que você tem de fazer com que de persuasão, tá? Então a capacidade principal é a capacidade de persuadir. Isso é treinável, mas tem pessoas que nascem com esse, digamos, talento, né? Existem pessoas que naturalmente têm uma capacidade grande de persuasão. Quando você consegue fazer com que pessoas acreditem na sua ideia, né, que pessoas comprem a sua ideia, é mais fácil que elas te sigam. Então, a capacidade de comunicação nesse caso específico, ela seria a capacidade mais importante, principalmente quando você consegue fazer com que pessoas comprem a sua ideia. Porque se você for ver, muitas vezes o líder, mesmo nessas condições, ele não é aquele que opera, ele não é o operacional, né, ele geralmente não é o cara que vai lá meter o machado e cortar a árvore, ele pede para alguém. Só que esse alguém que faz com prazer, porque ele acredita naquilo que ele está fazendo, que é a ideia daquele que trouxe a ideia. Então, geralmente, a pessoa que lidera algum tipo de grupo, ela lidera porque ela tem uma ideia e ela consegue fazer com que essa ideia chegue em outras pessoas e as pessoas comprem aquela ideia, né? As pessoas se sentem representadas por aquela ideia. Elas falam assim: nossa, essa pessoa trouxe em palavras algo com o qual eu me identifico. E essa identificação faz com que elas sigam aquela pessoa, né? E a internet evidencia muito isso, né? A gente consegue ver exatamente isso. Geralmente você clica no botão de seguir quando a pessoa representa a sua forma de pensar em palavras, não é? A identificação, né? E esse ponto eu achei legal, porque antigamente no primitivo era força bruta, né? Hoje, quando a gente vê esses exemplos, às vezes um grupo ele tá ali, quem vai ser o líder vai ser naturalmente escolhido. Não, às vezes não é a pessoa mais forte fisicamente, nem a pessoa mais bonita, nem a pessoa mais influente de forma de imagem, eu falo, né? Mas normalmente essa pessoa que tem um gerenciamento de estresse, como você falou no começo, muito mais tranquilo que os outros e consiga pensar nos momentos de dificuldades e não é dizer o que você tem que fazer, é colocar coisas plausíveis, né? Eu acho que é isso que a gente está tendo em falta hoje por essa questão, né, da imagem criada, né? São personagens, a gente tem Ah, muitos sim, personagens hoje, sim, né? muitos. E as pessoas gostam de personagens, né? Tanto é por isso que Hollywood é Hollywood, né? O personagem criado ele é perfeito. E de alguma forma a gente gosta de imaginar que existe essa perfeição, né? Comprar a ideia de que algo perfeito exista, mesmo que conscientemente a gente saiba que é impossível, né? Que ninguém é perfeito, que não existe nenhuma família perfeita, nenhum relacionamento perfeito. Essa essa ilusão de que isso possa vir a acontecer faz com que as pessoas gostem disso, né, consumam isso, porque elas querem, de algum jeito, desejar aquilo, né, isso daqui é possível, tá vendo? Ó, essa pessoa conseguiu ter tudo que eu queria, então eu vou ficar assistindo isso e, de certa forma, suprir o meu próprio desejo a partir da vida do outro, né. Antes da gente entrar em superdotação, que eu acho que é um tema que está bem assim em alta, eu queria fazer uma lacuna aqui, um parênteses com a psicopatia, né? Porque, assim, em Hollywood mesmo a gente vê muitos filmes que relacionam a psicopatia com genialidade também e com influência, com conquistas. Mas isso é relativo em relação a cada ser humano ou é um padrão do psicopata ter uma predisposição, de repente, a ter um QI maior ou um desempenho maior?
O que os estudos mostram sim, tá. Quando é possível, quando as famílias permitem que esse cérebro seja estudado na pós-mortem, né, esses sujeitos normalmente tendem a ter uma inteligência acima da média. Mas o que acontece é que quando a gente tira a emoção da jogada e a gente fica muito mais racional, o nosso raciocínio lógico, que seria essa inteligência primária que nós temos, ela tende a ser maior, né, porque quando você coloca a emoção, você tem muito mais vertentes de análise do que quando a emoção não está em jogo. Se você se torna uma pessoa totalmente fria, sua forma de raciocinar sobre as coisas é muito mais simples, né, se torna muito mais simples porque você tem menos equações. Então, a partir do momento que você, sei lá, é o diretor de uma empresa, você tem que pensar no fulaninho que acabou de ter filho, não sei o que, você tem que fazer um corte de 5 pessoas, porque, você já viu ali que você precisa disso. Aí você começa a pensar, você vai pensar assim: "Ah, mas poxa, a Carla acabou de ter filho, não vou mandar ela embora, porque ela tá precisando, né. Ah, mas ciclano, pô, o pai tá doente, ah, não sei o que, não sei o que". Agora, se nada disso te importa, se você tira a emoção da equação, fica muito mais fácil de você pensar. Você vai pensar em quem? Em quem te dá resultado ou não. Muito Ah, racional. esse daqui, me traz um resultado maior, então eu vou pensar única e exclusivamente nele. E nós, na hora de tomarmos as nossas decisões, a emoção faz parte, é importante que ela esteja envolvida. Então não dá para a gente separar racional e emocional, isso é só uma forma didática da gente falar, mas não existe isso, as coisas estão interligadas e as áreas do cérebro, elas estão em comunicação, e é importante que seja assim, porque pessoas que perdem, através de lesão cerebral, parte do sistema límbico e da capacidade emocional, elas tendem a tomar decisões ruins. Então, o que que acontece no final com os serial killers? Eles são pegos, né. É, e o serial killer necessariamente precisa ser um psicopata? Sim, Todos têm esse transtorno? sim, todos têm. E no caso do narcisista? O narcisista é uma peculiaridade da psicopatia? Ou, por exemplo, existem narcisistas que não têm o traço da psicopatia? Sim, todo psicopata é um narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata. O narcisismo faz parte da psicopatia, mas é um transtorno independente. Então, dentro da psicopatia, ele vai entrar como uma característica do transtorno, como se fosse mais um sintoma, mas ele é um transtorno específico. Então, existem pessoas que são narcisistas, mas elas não machucam outras pessoas efetivamente dessa forma. Elas machucam na forma de agir, né, mas elas não são pessoas que dão golpes, não são estelionatárias, elas são pessoas que têm uma forma de pensar peculiar, uma forma de agir diferente das demais, mas não necessariamente elas prejudicam intencionalmente as outras. O psicopata prejudica com a intenção. Então ele prejudica porque ele quer prejudicar e porque ele tem prazer no prejuízo que ele causa no outro. Aquilo é prazeroso para ele. Então, o psicopata, não é que todo psicopata vai ser um serial killer ou vai procurar tirar a Não, vida, é não. que para ele não faz sentido, Essa é uma parcela bem pequena, né, né. aqueles que chegam a matar nossa, uma parcela muito pequena, mas na maioria dos casos, golpista, esse pessoal que passa golpezinho no WhatsApp, essas pessoas, ou seja, a pessoa, por exemplo, ela consegue ver um idoso, ela consegue ver uma fragilidade no ser humano, né, e ela vai se aproveitar daquela fragilidade. Tem bastante golpe de empréstimo, então, assim, a pessoa sabe que a outra pessoa está num momento muito ruim, ela está precisando recorrer a um empréstimo e o que que ela faz? Ela faz toda uma forma, ela ludibria aquela pessoa para que ela acredite que vai ganhar um dinheiro de uma forma um pouco mais fácil, porque muitas vezes essas pessoas têm nome negativado, não conseguem ter acesso a empréstimos de forma tradicional, de bancos e tal, então elas já estão ali no pior momento, e mesmo assim, essas pessoas se aproveitam daquela fragilidade
para aplicar golpe. Então você vai ver golpe, assim, tem de todo tipo na internet quando você entra, se você colocar, não reclame aqui, vai ter, você vai ver que o estelionatário, ele vai lá e se aproveita de uma fragilidade com o propósito de prejudicar. Eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo ler essa pessoa, entender qual que é a fragilidade dessa pessoa, agir em cima disso em prol de ter um benefício próprio. E ainda hoje tem golpes que já são conhecidos e as pessoas caem, né? Da loteria, né? Que às vezes Ah, o da essa eu não loteria, conheço. o bilhete de loteria, ele mexe com a outra pessoa, com a ganância da pessoa, né? Que às vezes o cara tá com pressa, precisa viajar, tô com um prêmio aqui de tal, mas, não sei o quê, me dá 2.000 aí e fica com o bilhete para você. Aí a pessoa olha e fala, 2.000, mas aqui tem 30.000, a pessoa pensa, vai lá, se a pessoa estiver muito emocionada, ela dá o dinheiro, a pessoa dá um bilhete falso lá e já era, entendeu? E então mexe também com a ganância do outro ser humano, né? Eles sabem lidar com aquilo que a pessoa quer, né? E isso daí Tipo é a assim, mente na humana, né? verdade, você vai colocar para o outro como se ele tivesse tendo algum tipo de vantagem, e essa vantagem vai fazer com que ele te dê um dinheiro, quando na verdade quem está com a vantagem é você, né? Que é a mesma coisa Sim, que levei eles fazem vantagem. com o empréstimo, assim, tipo, no banco você vai pegar um empréstimo de 30.000, você vai pagar 100. Aí com ele você vai pegar um empréstimo de 30.000 e você vai pagar 35. Aí você fala, nossa, só 5.000 de juros? Meu Deus, que oportunidade. Aí ele começa, então, mas para liberar você tem que pagar uma taxinha de R$ 400. Então, aí agora eu olhei aqui no sistema, esses R$ 400 já deu, tá tudo bem, tá? Só que agora a gente só precisa de mais 200, e aí quando você vê, você fez 2.000. A pessoa tá. E isso que não dá pra gente racionalmente entender, né? Se pra te dar um empréstimo de 30 você tem que dar 2, desconta esses 2 no final, então, né? Mas eles falam que vão descontar. É, eles Eles falam, fazem mas a exatamente pessoa fica isso. tipo, não, é muito Mas é que boa, né? a pessoa entra numa coisa que ela fala assim, nossa, mas no banco eu pagaria 100 para ter esses 30, e aqui eu vou pagar só 5, então é vantajoso, né? E você não se importa de gastar o restinho que você tem, porque você pensa que os 30 vão entrar, e quando você percebe que os 30 não vão entrar, e que você, além de tudo, ainda tirou mais 2, de que você já estava numa situação difícil, e agora você está numa situação 2.000 mais difícil, é que o bicho pega, e as pessoas não estão nem aí de fazer isso, né? É uma maldade, né? Você sabe que a pessoa está num momento muito ruim, e você vê muitas pessoas que caem nesse golpe. É muito comum. Se você for pesquisar na internet, você vai ver um monte de gente falando que caiu. E tem muitos psicopatas trabalhando com isso e estão espalhados por aí. Mas a gente vê, que nem Dexter, né? O seriado Dexter, Ah, que houve uma canalização, né? Ele meio que tinha um código ali, ele não fazia assim, para a sociedade não era maldade, ele não era perverso, né? Então ele criou o código dele, ele ia atrás de pessoas que tinham feito coisas terríveis, e ele fazia ali, ele exercia a psicopatia dele. Só que isso é um fator que a gente analisa, né? Pais que começam a identificar isso e ficam desesperados, né? Como ajudar? é complexa essa pergunta, tá? Porque, na verdade, a gente sabe que essas pessoas, de certa forma, elas vão prejudicar a sociedade, então vão ter pessoas que vão dizer que o ideal é excluir essas pessoas da sociedade, né, de forma que elas não tenham contato com os outros, e o ideal seria que a gente pudesse reabilitar. Mas essa reabilitação, ela é bem complexa, porque a partir do momento que você não tem empatia, fica muito difícil de você introduzir conceitos que fazem sentido para outros seres humanos, né. Então, como que você vai ensinar alguém que não ama a amar? Sendo que a capacidade de amar, ela nasce com alguém, né, e essas pessoas, elas não conseguem se colocar no lugar das outras, né. Então tudo se baseia no fato de que você tem uma certa empatia pelo outro, né, e aí você quer ajudar, porque você se coloca no lugar daquela pessoa, você consegue, e aí essas pessoas não conseguem fazer isso. Então talvez a única forma de existência seria não exterminar, mas que essas pessoas pudessem ter um local em que elas ficassem excluídas da sociedade, mas que elas tivessem ali uma vivência, um certo tipo de qualidade de vida, Né? né, como se fosse
Um presídio, mas Uma clínica gigantesca. é uma cidade para elas. É porque a gente vê que nos Estados Unidos eles fazem bastante Eu posso me relatos, né? mexer? Posso? Pode, pode. Eles fazem relatos de crianças, de adolescentes. Lá é tudo muito mais severo, né? Mas eu também observo o seguinte, que a lei só é severa, por exemplo, quando uma criança que apresenta psicopatia, ela vai lá e faz algo tenebroso na sociedade. Daí sim, eles estão, tanto criança quanto adolescente, eles estão iguais perante a lei, e aí eles vão para esses espaços de encaminhamento. Mas aí o que você fala é, por exemplo, na detecção, já ter que fazer alguma coisa, né? Quando você supõe que já vai acontecer algo terrível, né? Acho que no Brasil a gente tem até um pouco de pouca informação sobre isso ainda, né? Mas está melhorando a cada dia também, né? É bem complexo, né, na verdade, os estudos mostram que os psicopatas, eles têm alteração no córtex pré-frontal, né. E aí quando você tem uma alteração desse nível, hoje a gente não tem nenhum tipo de cirurgia de reparação, talvez no futuro nós tenhamos, mas hoje não temos. Então, assim, você sabe que existe uma alteração de algo que muito pouco pode ser feito, fica mais difícil o trabalho, né, então seria um trabalho de exclusão, mas não de exterminação. É complexo falar disso, né, porque é difícil também você tirar do outro, porque dentro dos direitos humanos tá o direito de ir e vir, né. A sua liberdade é o seu primeiro direito, né, como humano. Aí você teria que considerar essas pessoas como não humanas, né, para que você pudesse Tirar a liberdade uhum, delas. Mas no fato é que também entendo isso como que em algum momento essa pessoa vai fazer algo vai, que vai fazer com que ela vai, seja presa, vai prejudicar. né? Isso daí, só que às vezes demora, né? Às vezes demora, às vezes nunca é detectado, né? Então é que depende do que a gente considera, né, como prejuízo, né, se você for pegar todo o estelionatário e excluir, a gente está falando de uma parcela grande, agora se você vai excluir única e exclusivamente aqueles que podem vir a matar, aí você vai excluir um número menor de pessoas, só que aí você vai dizer que aqueles que prejudicam através de golpe, através de manipulação, eles prejudicam menos? Né, o que que é pior, você tirar tudo que uma pessoa tem, roubar um idoso e deixar ele totalmente sem forma de sobrevivência ou você matar? Porque aí aquela pessoa vai acabar perdendo a vida também, uma hora ou outra por conta disso, vai No se mínimo ela vai se deprimir, vai ter né? uma vida terrível, né, até o final dela. Aí você vai dizer que essa forma de prejudicar, de prejuízo é menor do que aquele que matou, eu não sei, sabe, por isso que é tão complexo, assim, é um assunto difícil. E e você vê, né, eu estava vendo um vídeo recentemente de um morador de rua que estava uma família, assim, com uma criancinha, e aí esse morador de rua ele passou a faca no pescoço da criança, sem motivo algum, assim, simplesmente ele viu que tinha uma família com uma menininha, uma criancinha, devia ter uns 5 anos, e ele foi lá e passou a faca no pescoço da criança, na parte de trás do pescoço, assim, né. E os pais ficam até meio sem entender o que aconteceu, assim, é uma coisa tão rápida e tal, e aí você pensa, qual que é, né, a intenção de um ser humano que olha uma cena de uma família e com o intuito de prejudicar, vai lá e faz uma crueldade sem um motivo prévio, né, diferente de: "Ah, nossa, as pessoas vieram aqui e me maltrataram", não é como um bicho que tem uma reação a partir de um momento que ele se sente ameaçado, né. É simplesmente a maldade pelo puro ato da maldade, em si. É algo muito, muito profundo, né, e aí agora a gente faz porque a gente fala sobre o raciocínio humano, sobre a capacidade também que você falou existe persuasão, existe manipulação, né, Uhum. mas e aí a superdotação? A superdotação é algo que tem ficado em evidência, e às vezes as pessoas elas têm um estereótipo do que é um superdotado, né, uma pessoa, genial e tudo mais. E recentemente eu vi lá que até o Whindersson foi diagnosticado, né, passou por vários exames, tal, e tem certo sentido, né.
Mas qual que é essa faca de dois gumes, né? Para uma pessoa que tem a superdotação, também as pessoas acham que a vida da pessoa vai ser as mil maravilhas, né? Como é que é isso? É esse quesito. É, não é as mil maravilhas, tá? Apesar da literatura até falar sobre a superdotação como um gift, como um presente, né? Se você vê muito isso na literatura americana, assim, você vê que existe um sofrimento, porque a gente tem que pensar que sempre que a gente fala de minorias, essas minorias elas tendem a sofrer. Por quê? Porque a gente não vive num mundo que foi feito para as minorias, a gente vive num mundo que foi feito para as maiorias. Do mesmo jeito que um TDAH sofre com um sistema de ensino que é hoje inerente à nossa sociedade, o superdotado também sofre. Por quê? Porque é diferente a forma dele de aprendizagem. Para ele é um saco estar na sala de aula, já ter entendido um determinado conceito, uma determinada forma de raciocínio e ter que repetir aquilo por mais 15, 20 aulas, até que os demais consigam se apropriar daquele mesmo conhecimento. Para ele é muito complicado ficar num campo único de ideias quando o pensamento dele faz associações de forma livre, evidenciando vários tipos de assunto e indo para um mesmo caminho com aquilo que você está aprendendo. Então, a forma de aprendizagem é totalmente diferente e também gera prejuízo. A gente não nasceu numa sociedade que foi feita para pessoas com alto nível intelectual, mas sim com nível mediano, para pessoas medíocres, ou seja, pessoas que estão na média. Né? Essa é a nossa sociedade. Então, sempre tem sofrimento quando a gente fala das minorias. É, o Whindersson, quando a gente pensa nele especificamente, é bem evidente a superdotação, por quê? Porque ele é uma pessoa que tem a capacidade de conseguir fazer a associação de assuntos, principalmente de coisas que são corriqueiras no nosso dia a dia, mas de olhar para aquilo com uma determinada peculiaridade e transformar aquilo em algo engraçado de forma simples. Ou seja, ele consegue discorrer de conceitos que são extremamente complexos, porque ele vê uma situação corriqueira, ele consegue subtrair daquela situação algo que ninguém percebeu e trazer aquilo de uma forma evidente. De forma que um trabalhador rural entenda a piada e dê risada daquilo, e um CEO de uma grande empresa entenda, ache aquilo brilhante e ria daquilo. O humor em si, ele exige do ser muita inteligência, porque o humor da forma pura, ele nada mais é do que você pegar as coisas que as pessoas não estão enxergando e evidenciar essas coisas. Ou seja, você precisa fazer a pessoa pensar de um jeito diferente sobre algo que ela sempre pensou, só que ela antes não tinha pensado daquele jeito, de uma forma muito rápida. Então exige inteligência, né, os humoristas em si, eles são muito inteligentes, né, porque, na verdade, o sistema que faz com que a gente ria dentro do nosso cérebro funciona assim, é bem fácil de você ver isso num bebezinho. O que que faz o bebê rir, né, eu vou pegar uma brincadeira bem comum, achou, né, então você tampa o seu rosto, e aí você destampa o rosto e você fala: "Achou". O que que o bebê entende? Que você sumiu e você voltou. E aí quando você olha bem para o bebê, o que que ele faz? Ele se assusta e ri, ele se assusta e ri, ele se assusta e ri. O que que acontece com a gente? A gente vai aprimorando esse mecanismo, mas a gente se assusta e ri até hoje, como adulto. Quando você está num stand-up, o que que vai acontecendo? Aquele locutor, ele vai construindo uma narrativa que vai te trazendo um certo nível de mistério. Você acha que alguma coisa vai acontecer, mas aquela coisa não acontece, então tem uma quebra de expectativa que faz com que você ria. Quando uma pessoa cai, ela cai, você se assusta, aí, nada aconteceu, você começa a rir, né. Então, sempre que tem essa quebra de expectativa, o seu cognitivo buga, né, vou usar esse termo aqui, desculpa quem está assistindo e é da área, mas estou explicando para pessoas leigas, e aí isso te faz rir. Então, eles precisam construir toda uma narrativa que te leve para um caminho que você acha que vai ter um desfecho e quebrar o desfecho. E aí isso te faz rir, então exige muita inteligência. Eu vejo uma genialidade nas pessoas que são humoristas muito grande, que nem no caso do Whindersson, eu vejo uma Ah, eu adoro inteligência o Albani. enorme. Ah, eu gosto muito do Albani.
Então, Ele, nossa, precisa ter um raciocínio mas muito, rápido. é rápido, é ligeiro, e você vê que ele mata, assim, no peito, né. Eh, eu adoro quando ele vai nos podcasts, porque o pessoal quer pegar ele, quer zoar ele, e o pensamento dele é muito rápido, você vê a velocidade de raciocínio e a capacidade que ele tem de pensar nas coisas e de trazer coisas simples de um jeito a piada dele da Shakira foi uma das coisas que eu mais ri em toda a minha vida, assim, sabe. Porque ele fala assim: a mulher ganha milhões e tá preocupada com o tantinho de geleia que tá faltando na geladeira, assim, né. Tipo, ninguém pensou nisso, mas é verdade, né, assim, e a capacidade dele de pensar nessas coisas, assim, então é muito genial, né. Eu tive a oportunidade de ir no stand-up dele e, nossa, você ri do início ao fim, assim, e você vê, sem nenhum tipo de apelação. Né, as piadas dele são para a família, né, ele não precisa entrar em nenhum tipo de polêmica, em nenhum tipo de tema de sexualidade, de nada disso para fazer rir, né, ele consegue simplesmente com as coisas mais cruciais, fazer com que as pessoas riam, das piadas mais, assim, bobas, né, sem precisar ter nenhum tipo de apelo, eu acho ele muito genial. E às vezes tem até um drama pessoal que o humorista ele consegue tirar da própria dor, Quem faz muito né, isso no é riso. o como é o nome daquele outro bem famoso também, Alfredo, né? Alfredo, esse eu não conheço. Não, conhece. Como que é? Eu não lembro, Já conhece? vi. Não conheço. Mas por falar em dor, eu vejo o Bolanhos, né, o Hã. Chaves, o Xperito, o Chapolin. Tá saindo um seriado aí, que é um pouco polêmico, porque mostra como eles eram como seres humanos, né, as frustrações, os altos, os baixos, a vida nos bastidores. Só que a genialidade dele, eu vejo que ela é gigantesca, porque ele pegou pessoas sofridas, pessoas que passavam são arquétipos ali, né, de pessoas que tinham seus dramas, né, e ele trouxe tudo para você rir muito com aquilo. Mas é com base na dor de cada um, sem desmerecer, sem fazer ninguém se sentir diminuído. Por quê? Porque a brincadeira está entre eles. Um tira sarro do outro ali, então anula qualquer tipo de. Ah, mas ele tirou sarro do outro. Não, mas o outro já tirou sarro na sequência, daí vira aquela família ali, né? Então acho que a genialidade no humor, digo assim, que tem que ser gigantesca, até mais do que no drama, vamos dizer assim, né? Ele usa de uma questão específica que é o palhaço, né, então sempre que quando você vai estudar o palhaço, né, sempre tem o palhaço esperto e o bobalhão, só que o bobalhão acaba sempre se dando melhor do que o esperto. Então dentro dos personagens do Chaves, você vê muito essa dinâmica, né, que tem o esperto e o bobalhão, então o Seu Madruga é o palhaço esperto, e aí o Chaves é o palhaço bobalhão, que acaba sempre se dando bem, mesmo sem ter a intenção de se dar bem. E é a dinâmica do palhaço, né, o palhaço de circo, e ele foi fazendo isso integrando os personagens. Então, tem o Seu Barriga, que é o palhaço esperto, aí o Seu Madruga vira o palhaço bobalhão, que se dá bem em cima do palhaço esperto, mesmo sem ter a intenção de se dar bem. E é isso que ele faz o tempo inteiro. O Chapolin é o palhaço bobalhão, né, que se dá bem sem ter a intenção de se dar bem. É tipo, ele faz um monte de coisa que era para dar tudo errado e acaba dando tudo certo e favorável para ele. E aí ele coloca o bobalhão como um herói, que é uma coisa muito peculiar para a época, né? Isso não existia. Então eu acho que a genialidade está nessa forma de pensar. Não é um tipo de humor que eu gosto, eu nunca gostei, sabia? É, É, eu não gosto curto, muito. tipo, mas eu conheço um monte de gente que adora, assim, hum, é impossível você nunca ter assistido um episódio, né. Do Chaves, do Eu Chapolin, assisti né. alguns, mas não era algo que eu gostava de assistir, não gosto até hoje, assim, não é um tipo de humor que me pega. Justamente porque eu acho bobo, sabe, assim, mas que existe uma genialidade por trás, isso sem dúvida, e as pessoas assistem por identificação, né, então eu acho que ele conseguiu trazer personagens que fazia com que as pessoas se identificassem ou que conhecessem alguém, né, todo mundo conhece o Madruga, todo mundo conhece uma Não Dona tem como, Florinda, é. todo mundo conhece, então todo mundo Identificação, se né. identificava de alguma forma com aquilo e fazia com que aquilo tivesse tanto sucesso, assim. E ele pensou
nisso numa época em que não existia estudo de marketing como tem hoje em dia, cria o seu avatar, né, não tinha É nada um disso. herói totalmente vulnerável, né, um negócio que Os ninguém 2 tinha são, feito, né, né. o Chaves É. e o Chapolin, né. O Chapolin, tipo, ele é muito vulnerável, então, assim, Muito. foi uma sacada ótima. E, E eu acho assim, que fez com que as pessoas talvez te trouxessem a fantasia de que elas podiam ser heróis, ser heróis, mesmo não tendo o arquétipo de herói, de né. herói. Já o Mr. Bean, eu não vejo, eu não assim, tem muita gente que gosta, eu já não vejo graça, eu não sei. Ah, então esse eu vi muito pouco. Ele tem uma característica peculiar, que as pessoas acham que ele é cego. Tô falando certinho? É ele mesmo, né? O Mr. Bean é aquele, inglês lá que ele faz o sem som, é tipo um humor clown também ali, é inglês, né. Ele Mas tem, é o que é cego, não é? não, ele não é cego, ela vai mostrar pra ele, Ai, esse é sei. o Ron Atkins, né. Eu não vejo graça nenhuma no personagem, mas tem muita gente que Ah, mas e adora. aquele que é cego? Não é o Não, é o Mister Magoo, não é? é, É Mister o Mister Magoo, é. Magoo, tá. Ah, o Mister Magoo já é legal, já. O Mister Magoo, ele não é cego. Na verdade, ele tem uma patologia que se chama agnosia visual. O olho dele funciona de forma perfeita, então ele não tem nenhum tipo de problema no órgão. O problema dele está na interpretação, ou seja, na ligação entre o olho e o cérebro. Por isso que ele vê o objeto, mas ele não identifica o objeto. Aí ele faz carinho no hidrante, achando que é um cachorrinho. E eles trazem, né? Ele dirige, o Mister Magoo dirige, né? Um cego não dirige. Mas por que que ele dirige? Porque, na verdade, ele tem uma condição que se chama agnosia visual, e eles conseguem trazer essa condição de uma forma cômica. Nossa, que legal, é uma informação nova, eu gostei disso. E aí, ainda falando do humor, né, isso explica esses altos e baixos, especificamente eu vou até dar outro exemplo depois, mas esses altos e baixos que o Whindersson vem experimentando, porque a depressão, até a internação, né. No caso dele, eu acho que é muito específico, tá bom? A superdotação, ela tem em si uma característica de depressão existencial. E essa depressão existencial, ela é comum nas neurodivergências. Por quê? Porque você se identifica como estranho, por conta de você ter uma forma de pensamento diferente. No caso da superdotação, especificamente, eles têm uma questão muito grande de justiça, um senso de justiça muito alto. Então, eles se magoam com a forma do funcionamento do mundo e querem fazer alguma coisa com relação a isso. Isso é uma questão forte para eles mesmo, né? Todo mundo, de algum jeito, sente a desigualdade social. Mas muitas pessoas não sofrem com isso, eles sofrem com isso, eles são aquelas pessoas que realmente querem tomar aquelas causas e ir em prol dos menos favorecidos, aquilo gera um sofrimento. No caso específico do Whindersson Nunes, o que que acontece, né? Ele pôde experienciar algo que é muito difícil para o nosso cérebro, que é os extremos, né, assim, quanto mais opções a gente tem, mais dificuldade a gente tem de escolher. É muito mais fácil você fazer uma escolha de 2 opções, de 3 opções, do que de 1000 opções, né, fica muito mais difícil, o gasto energético é muito maior para você escolher entre 1000 coisas e entre 3 coisas. E a partir do momento que você se torna um grande milionário, né, você tem muita opção, e aí você perde também o que o Freud chamava de pulsão de vida, né, você chega num momento que você tem tudo. E aí quando você tem tudo, você não tem pelo que lutar. E muitas pessoas, quando elas chegam nesse momento, né, elas dizem que era muito melhor a vida quando elas eram pobres. Por quê? Porque bem ou mal, né, a pobreza aqui no sentido, ela te gera uma luta, né, então assim, você tem porquê. E às vezes quando você chega lá, né, e é que é difícil pra gente imaginar como vivem pessoas assim, mas imagina, uma pessoa que não é só rica, mas ela é famosa. Se o Whindersson chegar pra mim e falar assim: "Ah, eu quero fazer uma avaliação", eu não vou cobrar dele, porque eu vou falar: "Pô, é o Whindersson Nunes, vou fazer a avaliação dele de graça". Se ele quiser comprar uma camiseta, vai acontecer isso. Se ele quiser, o Jô Soares uma vez deu uma declaração que ele falou: "Agora que eu posso pagar tudo, ninguém me cobra nada". Então assim, vai além, não é só o dinheiro, né. Você não tem nada para conquistar. E
a gente precisa de motivos para existir. A nossa existência normalmente ela está baseada em determinadas coisas, né? Então hoje eu quero dar a melhor educação que eu puder para a Helena. Isso me faz acordar 7 horas da manhã, tendo ido dormir ontem à 1 da manhã, porque eu estava editando vídeo, e tá aqui hoje às 11 gravando esse podcast, porque eu tenho. Agora imagina se eu já tivesse tudo. Por mais incrível que pareça, é pior para nós quando a gente olha para a nossa vida e a gente não vê uma razão de existir. Então, na minha opinião, a depressão dele tão profunda está muito vinculada com isso. É lógico que tem um histórico de vida, eu não conheço, não sei as coisas que ele viveu no passado, mas você vê, ele era uma pessoa extremamente feliz, mesmo com todo aquele histórico de vida. E a partir do momento que perdeu o filho, né, isso Perdeu, foi bem traumático. Nossa, isso daí é uma coisa que a gente não consegue nem pensar, né, meu Deus. Isso aí acho que acaba com a pessoa, sim. porque os Porque pais, os avós, é hum, aquela geração que veio antes, né? É o esperado, agora o filho, né? não sei, eu acho que, assim, morre toda a expectativa que você colocou em torno daquilo, né, assim, porque não é só o bebê, né, você sonha uns negócios, né, você sonha com ele crescendo, você sonha com ele falando, você sonha isso desde que você sabe que tem um nenenzinho ali, né, então, poxa, nossa, é bem complexo, assim, mas eu acho que é um pouco isso, assim, sabe, perdeu um pouco de propósito, tem o luto desse filho que nunca acaba, né. Você vê que pessoas que passaram por isso, a mãe do Cazuza até hoje fala, né, o quanto dói a morte dele nela, né. Eu acho que é um luto que ele nunca cicatriza, né. E também, por ser uma pessoa, assim, publicamente exposta, ele fica o tempo todo recebendo O informações tempo sobre isso, todo. né? E dele e de gente criticando É, também, né, deve ter um monte de gente que fica enchendo o saco, que deve ser bem complicado, né. ou Eu não sei querendo também se eles aproveitar, leem, né? né. Ficar tirando Eu acho que chega no vantagem. momento que você para de ler, porque eu acho que se você for ler tudo o tempo todo, você não dá conta, né. Eles devem ter equipe que dá uma filtrada ali, apaga uns negócios, porque não dá para você ter contato com isso o tempo, é muita coisa, né. Ele falou mesmo que ele abria às vezes a mensagem, tinha coisas assim pesadas ali, de É. situações que as pessoas pedem ajuda também muito, né? Então ele via assim que aquilo também mexe com o cara, Tá né? vendo? Aí é o senso de justiça, isso aí tem muito a ver com a superdotação. É a coisa do quero fazer por todo mundo, preciso dar conta de ajudar todo mundo, e isso é muito do superdotado. O superdotado tem muito isso, assim, né. E eu acho que no caso dele é pior ainda, porque ele viveu essa situação. Ele passou dificuldade, né, e aí você se identifica mais ainda, porque você lembra da dor de não ter, e aí você não quer que o outro viva aquela dor que você viveu, né. Aí olha só que legal que você mencionou um negócio e eu coloco na balança aqui. O psicopata tem o QI alto, não tem empatia. O superdotado pode ter um excesso de empatia. Ele tem um excesso de empatia, assim, ele sente as coisas mais, ele tem uma capacidade muito grande de se colocar no lugar do outro. Nossa, excelente insight, É exatamente isso. interessante isso, porque é algo muito tênue, né? Porque a inteligência está ali, né? Tá, nos dois. Só que um tem a Usa ela para o sofisticação. bem e o outro usa ela para o mal, né. É algo para as pessoas avaliarem, né? E ainda falando sobre as redes sociais, e tem também um caso do o Felca, né? Que ele tem um Aham, eu gosto problema dele. de transtorno de De fobia fobia social, social. né? Aham. E muita pessoa olha para ele e fala assim: "Não, isso daí ele tá", não, dá para perceber, né, o tanto que ele fica incomodado quando ele vai em algum lugar, assim, ele não tá vivendo um personagem, mas mesmo assim ele é um cara bem inteligente, que ele consegue tirar o humor disso e fazer o conteúdo dele. Mas esse transtorno, no caso dele, da fobia social, poderia ter um agravante, porque, lógico, ele vai em qualquer lugar, as pessoas querem falar com ele, de uma pessoa que é anônima na sociedade, vamos dizer assim. Como assim, agravante? O Em que agravante, sentido? tipo assim, o cara tem transtorno de fobia social, só que ele sai na rua, ninguém reconhece ele. Então, Para ele ser pior, entendi, para ele é entendi pior, a sua porque linha de raciocínio. onde quer que ele vá, vão mexer com Pior e ele, né? melhor, né, porque o único jeito de você vencer alguma coisa é o enfrentamento, não tem outra forma, né. Quando a gente trabalha com um paciente, por exemplo, que tem toque, a gente precisa fazer exposição
aquilo que é lógico que de uma forma muito bem cuidada, muito bem orientada, né, não é: "Ai, tenho medo de cachorro", aí você enfia um cachorro no colo da pessoa e vai: "Se vira aí, né, vamos sair Uma com aranha, né. Doberman hoje", não é assim. Mas é a única forma de você vencer. A fobia social é um medo de pessoas, né, então é uma angústia relacionada a estar em meio a outras pessoas. Toda vez que ele se expõe, ele vence um pouquinho isso. Por quê? Porque ele começa a trazer para o cérebro dele a informação de que apesar dele ter vivido aquilo e de apesar daquilo ser desconfortável, ele sobreviveu. E aí essa mensagem da sobrevivência, ela vai ficando cada vez mais forte, vai fazendo com que ele consiga vencer isso, né. Uma pessoa que consegue se isolar completamente do outro, que sai na rua, ninguém quer falar com ela e não sei o quê, ela tende a ter os sintomas mais agravados, porque ela tá lidando menos com o enfrentamento da situação. Então ele pode exercitar isso, lógico, deve ter um monte de gente Ah, acompanhando, né. provavelmente, acredito que sim. E mas ele teria algum outro traço de outra questão, um autismo também, você acha? Porque, eh, ele tem algumas características, assim, eu não sei, não consegui fazer uma análise profunda, mas, ele não gosta muito de certos Então, mas aí o assim, a não gostar de toque tá relacionado, né, se você tem angústia com pessoas, você vai gostar que pessoas te toquem? é, Não, né, porque você não gosta de estar com pessoas, né. Eu acredito de verdade que ele deve ter uma boa equipe médica, né, por trás e que tudo isso deve ter sido investigado até que se chegue no diagnóstico de fobia social, é porque todo o resto foi eliminado, né. Eu imagino que ele deve ter passado vários por testes. sim, por bateria de testes, de tudo, e eles devem ter eliminado outras possibilidades. Mas as características que ele apresenta são compatíveis mesmo com o transtorno, né, e não gostar de toque é uma delas, porque você não gosta de gente, né. E não é que você não gosta, o não gostar é a palavra errada que eu usei aqui, você tem angústia de, né, é como se você tivesse medo de pessoas, né, tipo, não é que você não gosta delas, mas você tem medo do contato com elas. É algo complexo, né, e o mundo é feito de pessoas, né, então não Uhum. tem como não ter contato com E é pessoas, né. engraçado, né, porque ele se posiciona para pessoas, né, É, tipo, ele depende de que pessoas se identifiquem com ele de certa forma para que ele consiga sobreviver, mesmo ele não gostando de pessoas, assim, né. É, é tendo legal angústia isso, com porque é natural, né. ah, cara, eu adoro o personagem dele, sabia? Ela é Eu gosto natural, pra né. caramba, porque, ele não ele consegue não rir de umas coisas que são impossíveis, assim, que você eu gosto pra caramba, assim, eu acho ele esperto, sabe, eu acho ele inteligente, eu gosto pra caramba, assim, É. eu curto pra caramba os conteúdos dele, assim, eu acho que ele tem verdade. É, legal, é um cara bacana mesmo, dá pra perceber que Não é, é, ele, né, né, ele não, sei lá, não fica tentando ser alguma coisa, assim, eu gosto disso, assim, do fato dele se assumir como ele é, e deu, e sou desse jeito aqui, sou esquisitão mesmo, e me aceitem como eu sou, que eu já me aceitei, eu gosto, assim, eu acho que ele faz um papel importante para a sociedade. e buscar também, né, progresso em algumas questões, né. E aí, a gente tá falando de pessoas que estão expostas a redes sociais e isso tem a ver com dopamina também, de quem busca a rede social muitas vezes, né. Como é que tá isso hoje, esses casos, né, de excesso de busca por dopamina, que as pessoas têm e elas utilizam vários mecanismos, lógico que a rede social é um deles, a pessoa olhar e falar: "Nossa, tantos mil likes", ou então a pessoa olha e vê algo que satisfaz, ou então ela come um chocolate, ela, sei lá, bebe alguma coisa, né. Como é que é essa relação com as fragilidades que as pessoas encontram no dia a dia, né? Tá. Hoje a gente tem, o tal do jejum de dopamina, que é tão famoso justamente por causa disso, né. Quanto mais estímulos de prazer rápido a gente dá para o nosso cérebro, mais a gente desregula o nosso sistema dopaminérgico. Então, vamos imaginar uma gangorra,
né? O ideal é que ela tenha um equilíbrio aqui. Então, ela sobe um pouquinho, ela desce um pouquinho, ela sobe um pouquinho, ela desce um pouquinho. E era assim até pouco tempo atrás. Então, o caçador-coletor achava uma frutinha que estava um pouquinho mais doce, aí subia um pouquinho aquela gangorrinha, depois ela se equilibrava de novo, depois acontecia uma coisa que não era tão bacana assim, descia um pouquinho, mas depois equilibrava de novo. E quanto mais equilibrado, melhor é o nosso humor, é o nosso gerenciamento de emoções. O que acontece hoje é que a gente come uma comida hiper palatável, essa gangorra vem aqui em cima, só que quanto mais em cima ela vai, mais ela desce. Então a gente fica tendo um sistema de up-down. E esse sistema, vamos comparar com uma pessoa que é viciada em droga. O que acontece com ela? Ela começa a usar droga, ela tem muito prazer. Quando ela começa a parar de usar droga, ela tem muito desprazer. Ela começa a ter. E aí ela começa a usar droga não para obter prazer, é só para sair do desprazer. E é o que a gente tem feito com o nosso sistema o tempo inteiro. A gente fica buscando prazer, 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 porque a gente não consegue mais viver com o ócio, por exemplo. Então a gente está cada vez mais impedido de simplesmente não estar vivendo algo prazeroso. Você não consegue mais ver pessoas hoje numa fila de banco sem mexer no celular, num consultório de dentista sem mexer no celular. As pessoas não conseguem estar em tédio. Elas não conseguem suportar um simples momento de tédio. O que vai acontecendo com isso? Você vai se tornando frágil emocionalmente. Por quê? Porque você não consegue lidar com nada que é desprazeroso. Só que os grandes desafios da vida, eles exigem de nós que nós sintamos algum tipo de desprazer, para que você atinja algo maior. E as pessoas simplesmente não conseguem fazer mais isso. Então, a partir do momento que você se torna um dopaminérgico, um viciado em dopamina, qualquer tipo de comportamento que não te gere uma dopamina imediata faz com que você sinta mais desse prazer, porque essa balança está desregulada. E aí você vai sempre ser um buscador de prazeres imediatos e você nunca vai conseguir ter recompensas de longo prazo. E aí a chance de você conquistar coisas na vida diminui muito, porque exige. Isso aí, tem muita gente fazendo o banho gelado, né? O não pegar no celular logo pela manhã, ou à noite também, tem alguns tipos de comportamentos. Isso, eu escuto o termo hackear mente, né? Hackear a mente. Faz com que, de uma forma ou de outra, isso daí eu penso, se não for equilibrado, pode fazer também a pessoa também perder a sensação de prazer. Totalmente. Se a pessoa excluir tudo que ela considera que traga dopamina, Aí ela ela vai começar a ter prazer no canto do pássaro, ela vai começar a ter prazer no toque da grama, ela vai começar a ter prazer na contemplação do pôr do sol, porque o ser humano ele vê tomar água é muito prazeroso, quando você está com sede. Se você for ver, as sensações maiores de prazer que você tem, elas estão relacionadas a você satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Não tem coisa mais gostosa do que urinar quando você tá com vontade de fazer aquilo, assim, é um prazer que você sente num ato tão simples. Quando você espirra, você tem 0,1% de orgasmo. Pelo simples fato de você estar espirrando. Então, ele não vai perder o prazer, ele vai migrar o prazer para as coisas que eram prazerosas antigamente, né, é, e que elas não deixaram de ser prazerosas. O que acontece é que é muito difícil você comparar o nível de prazer que você tem quando você come uma frutinha doce, de quando você come um biscoito recheado, porque aquilo foi feito e manipulado de uma forma para que gere uma explosão de bioquímica no seu cérebro que te faça querer comer só aquele tipo de alimento e só gostar daquilo. Mas a partir do momento que você exclui aquele tipo de alimento da sua vida e que você começa a alimentar o doce ser da frutose, você começa a achar a uva muito mais gostoso do que era quando você comia outras coisas. Então, é impossível a gente perder totalmente o prazer das coisas, a não ser que a gente tenha um quadro de transtorno associado, por exemplo, uma depressão. até falo para quem está em casa aí, ó, faz o teste. Se você toma café com açúcar, tira o açúcar do café, né? Faz muitos anos que eu tomo café sem açúcar, mas para a maioria das pessoas, nos primeiros dias que estão acostumadas, né, acham terrível, mas depois a maioria das pessoas que eu converso fala assim: fiquei uma semana, agora eu não consigo colocar mais É açúcar a no mesma café. coisa quando você tira o refri.
Se você ficar um tempo significativo sem tomar refrigerante, quando você toma, você não gosta do refrigerante. Desce rasgando, né? Você tende a não gostar, assim, você não sente o prazer que você sentia antes, mas a gente tende a se acostumar com determinados estímulos, e aí a gente acha aquilo mais prazeroso, porque aquilo foi feito de uma forma para manipular, né, para que você aquilo foi feito para agradar o seu cérebro mesmo. E e aí você vai sentir prazer em outras coisas. Eu sou contra, sabe, essas coisas de: "Ai, nossa, excluir tudo", eu acho bem Uhum. difícil da gente viver assim, acho que o ideal é ter equilíbrio, É duro sabe. ser radical ao extremo nas Porque é questões, difícil de né? manter, né, como é que você vai viver hoje sem celular? É impossível, sabe, sei lá, a não ser que você seja muito rico e que você possa passar um mês na praia, não Aí vai dá, pegar o celular sabe. para transferir o dinheiro. Então, não, deixou tudo pago, aí você É, tá lá e, sei lá, você vai ficar ali só você, mas, dinheiro na mão, eu assim, acho tó. bem difícil, hoje em dia celular a gente usa até para ver a câmera da casa, abrir porta, né, porque fechadura digital, porque, é muito difícil, assim, sabe. Eu acho que a gente tem que aprender a equilibrar as coisas, né, tudo bem, trabalha um pouquinho, sai um pouquinho de casa, vai contemplar e conviver com a natureza o máximo de tempo que você puder, mas, é bem difícil, sabe. Tem umas É, coisas que elas são muito viáveis no plano das ideias e muito pouco viáveis no plano da vida real, né. A é. não ser que você esteja num outro patamar, que aí você nossa, mas para pessoas normais, muito difícil, né. É, façam um jejum, mas não larguem o celular enquanto estão assistindo aqui ou, né, ou qualquer Não, aparelho, tipo assim, tem assistam. equilíbrio, né, assim, poxa, inclui uma atividade física É, na sua vida, come o seu fast food, não tem problema, mas come seu arroz e feijão durante a semana, uma carninha ali, um franguinho e uma saladinha, sabe. É fazer com equilíbrio, porque o equilíbrio é fácil de você manter, né, de você ter constância. Agora, o radicalismo nunca gera constância, e a falta de constância nunca te leva ao sucesso. perfeito, gostei muito dessa frase aqui que você falou agora, essa última frase, e eu quero aproveitar para agradecer, né, porque a gente Obrigada. já está em conversa há muitos anos. Há 2 anos atrás ou mais, a gente tentou fazer uma em parceria com outro podcast e acabou a luz, pessoal, bem no Aham. bem no Foi, dia, né. foi. E agora a gente está conseguindo fazer. Gratidão, gratidão imensa. E vamos fazer mais pontos aí, tá bom? Vamos sim. Muito obrigada, obrigada pelo convite, prazer imenso estar aqui com vocês, e quem tiver qualquer dúvida é só me chamar lá no Instagram que eu Passa respondo. todas as redes sociais e se você tem algum trabalho em exercício para as pessoas poderem fazer, né, parte. Tá. Eu atuo como neuropsicóloga clínica, então eu trabalho com diagnóstico, com avaliação neuropsicológica e também com reabilitação neuropsicológica, que na verdade é o tratamento para pessoas que têm, neurodivergências. Eu tenho uma clínica com profissionais dentro da área de psicologia, então para aquelas pessoas que não puderem passar comigo, existe a opção de passar com os psicólogos da clínica totalmente treinados por mim e supervisionados por mim. Eu vou lançar um curso em breve ensinando as pessoas a vencerem a procrastinação e terem mais foco, e esse curso vai ser mais acessível para todos. Meu Instagram é Nago Dayol, meu TikTok também, e o meu YouTube é Nathalie Godaiol. Vou deixar aqui na descrição tudo o que ela falou para que você possa encontrá-la e segui-la no maior número de redes possível para você também ter acesso às novidades do trabalho dela, que é muito bom. As redes sociais delas são muito bacanas, tem conteúdos maravilhosos. Gratidão imensa Toda minha. mesmo. Obrigada. E você, compartilhe, assista novamente e lembre de deixar teu like. Eu te vejo no próximo vídeo.